Então, nada mais importante do que nós pararmos e retomarmos aquelas convicções fundamentais mais importantes com respeito ao Evangelho de Jesus Cristo e sermos lembrados de que o que realmente importa, a cruz do Senhor Jesus Cristo, seu perfeito amor expiatório. Daqui a pouco nós leremos essa passagem, capítulo 23 de Lucas, de 32 a 43, e nós vamos nos concentrar nas 3 cruzes que o texto nos apresenta. São 3 figuras que se mostram no Calvário, e cada uma delas mostra algo importante para nós, sobre como devemos responder a Jesus e sobre o que Jesus nos oferece. Então, observem, na primeira cruz está um ladrão impenitente. A primeira cruz, ela nos mostra a tragédia de um coração resistente, um coração impenitente. Na segunda cruz está um ladrão que se arrepende do seu pecado e busca misericórdia. Esta segunda cruz, então, nos lembra da necessidade de um coração arrependido. E claro, crucificado na terceira cruz, com esses 2 criminosos, um de cada lado, está o próprio Senhor Jesus Cristo. E a terceira cruz, ela nos mostra o amor do coração redentor de Cristo. Leiamos então a passagem, Lucas 23, de 32 a 43, de forma alternada. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós trabalhamos com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos orar. Presbítero Jorge, venha ao púlpito e faça essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos novamente na casa do Senhor, como povo do Senhor. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o teu povo. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para pedir ao Senhor que nos dê a iluminação do Espírito Santo para o entendimento da palavra do Senhor que foi acabada. Obrigado, Senhor. Sejamos a cada dia conformados à imagem do seu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
Em nome dele que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. As 3 cruzes, confesso que difícil. A primeira cruz fala da tragédia de um coração resistente, um coração impenitente, não rendido ao Senhor. A segunda cruz fala da necessidade do arrependimento. E a terceira cruz fala do próprio Cristo. Então, vamos olhar o texto e já delineando as lições que aqui temos. Vamos ver a primeira cruz, a tragédia de um coração resistente. Existem passagens das Escrituras que funcionam como uma espécie de raio-x. Nós, há alguns meses, estamos lá em casa lutando com algumas dores que a Gisele tem enfrentado. Foi preciso fazer um raio-x. É interessante que, mesmo não entendendo absolutamente nada, nós podemos olhar e perceber tudo está ali, coluna, e como a gente consegue ter, pelo menos, como leigos, uma ideia do que está ali por dentro naquele raio-x. Dá para ver os ossos e a estrutura da coluna dela. E existem passagens nas Escrituras que fazem isso conosco, que penetram e expõem o que normalmente está escondido dentro dos nossos corações, tornando totalmente visível. Por exemplo, o Salmo 139, o salmista pede uma sondagem profunda. Sonda-me e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, os quadrinhos do meu deitar, do meu andar. E assim, essas passagens, elas trazem à lume toda a realidade do que está lá dentro. E essa é uma delas. E se você observar a primeira das 3 cruzes, notará como isso acontece na vida daquele homem. No versículo 39, nós temos o texto que nos diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E neste momento em que este homem está falando com o Senhor, você não é o Cristo, ele levanta um insulto contra a pessoa de Jesus, contra aquilo que Jesus é. E aqui então está uma radiografia do coração daquele homem impenitente, não arrependido, resistindo diante daquele de quem ele se encontra. E as suas palavras rancorosas, lançadas contra Jesus, elas ecoam de modo quase que iguais as mesmas palavras que haviam sido ditas no verso 35, por meio de zombarias feitas por líderes judeus e pelo próprio sumo sacerdote. Posteriormente também os próprios soldados lançam injúrias contra a pessoa de Jesus. Vejam no verso 35, quem está aqui? O povo. Este povo aqui é o povo do próprio Senhor, grande parte dele, o povo judeu, que queria vê-lo morto, e outros ímpios que ali estivessem. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E as palavras ditas pelos soldados,
que o escarneciam. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Vejam, 38, na linguagem em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. As autoridades, o povo, as autoridades judaicas, os soldados romanos e o próprio império se move para fazer uma acusação contra o Senhor Jesus. Ele salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Então estão envolvidos aí tanto o escárnio dos judeus, quanto a alegação de ser ele o Cristo, o Messias, o escárnio dos soldados, por outro lado, destacando a alegação de que Cristo era um rei. Mas todos eles diziam: se ele quem afirma ser, a única coisa que realmente provaria isso para nós seria sua descida da cruz. Para eles, os algozes, a cruz era a maior prova de que Jesus era, na verdade, um charlatão. Era a grande vindicação de seu próprio julgamento contra Jesus, pois se ele realmente fosse o Messias, quem seria capaz de fazer tal coisa com ele? Assim pensavam os acusadores do Senhor. E, logicamente, é difícil ouvir essas zombarias e não pensar nos ecos da própria tentação a qual Cristo foi exposto no início do seu ministério. Quando ele, tendo jejuado, após isso o Espírito Santo o conduz ao deserto para ser tentado. E nas palavras de Satanás é dito: se tu és filho de Deus, por exemplo, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou no outro momento: se tu és filho de Deus, atira-te daqui do pináculo do templo. Lucas 4, 3 e 9. Então as tentações de Jesus agora assaltam também o nosso Salvador novamente nos lábios dos zombateiros e assassinos, incitando a, quem sabe, desviar-se do caminho do sofrimento, que ironicamente define a obra necessária que o Messias veio realizar: a própria crucificação. Se és o Cristo, desce daí, salva a ti mesmo e salva também a nós. E este primeiro ladrão, morrendo sob sentença judicial proferida contra ele, não pensa em sua própria alma naquele momento. Ele não estava preocupado com a sua própria alma. Não havia temores. Aí ouviu aí, né? Ia pesquisar onde que eu vou arrumar um sermão. Não havia remorso, não há reconhecimento da culpa pessoal, não há uma busca pela misericórdia de Deus. Aquele moço se junta aos governantes e aos soldados, e até mesmo aquela própria calúnia diabólica e satânica, e tudo aquilo se opondo a Cristo, estava ali na boca daquele homem também. E então este homem é um exemplo perfeito, ainda que ruim, da resistência obstinada à graça salvadora. Afinal, a única pessoa que podia libertá-lo estava crucificado ali ao seu lado. E o meio designado por Deus para garantir a salvação era a cruz de Cristo. E naquele momento ele a estava desprezando completamente. As palavras daquele homem transbordam insinceridade. A forma da sua pergunta inicial: você não é o Cristo? Essa própria pergunta é em si uma farpa bem direcionada. É uma outra maneira de dizer: que tipo de Cristo é você?
Que tipo de Cristo é você que se diz Salvador? Se você realmente fosse o Salvador, me tiraria dessa enrascada, salvaria a si mesmo e também a nós. E na verdade essa expressão é o máximo que um coração impenitente consegue produzir quando se trata da pessoa de Jesus. Essas pessoas pensam em Jesus quando pensam apenas como um talismã, um amuleto da sorte, um passe livre para sair da prisão. Quem sabe pensem em Jesus como aquele que talvez Jesus me livre dessa enrascada. Era só isso que aquele homem pensava. Se você, de fato, é quem realmente diz ser, eu não estaria aqui. E os homens sem Deus, os impenitentes, os não arrependidos, eles pensam em Jesus apenas como esse livramento, este libertador, este livrador, ou quem sabe, este que faz os milagres, este que traz a resposta emocional, este que traz a cura temporária, mas não apenas mais que isso. John Piper, ele falando sobre este pensamento da primeira cruz, ele diz: existem 2 tipos de respostas ao próprio sofrimento pessoal. Primeiro, podemos nos insurgir contra Deus e dizer: se o Senhor é um Deus tão grandioso, poderoso e amoroso, por que eu estou neste inferno, ou neste sofrimento? Ou em segundo lugar, podemos reconhecer que somos pecadores e não merecemos nada de bom, clamando por misericórdia e ajuda em nossos momentos de desespero. Continua. O mundo, diz John Piper, está cheio daqueles que se insurgem contra Deus em sua arrogância e presumem que o Criador do Universo é obrigado a tornar as suas vidas mais fáceis. Mas são poucos os que reconhecem que Deus não nos deve nada e que qualquer bem que nos aconteça será fruto da sua misericórdia, não dos nossos méritos. Portanto, a pergunta que todos nós devemos nos fazer nesta noite, sinceramente: qual desses malfeitores somos nós? O primeiro ladrão é a personificação de um coração endurecido e resistente. Ele não acredita que Jesus possa salvá-lo, mesmo que pudesse. A única salvação que interessaria a ele naquele momento seria a libertação da situação do momento, a situação atual. Tire-me daqui. Essa é a imagem feia e trágica do primeiro ladrão diante de nós nesta noite. Mas queria que nós pensássemos também sobre a segunda cruz. Se a primeira cruz fala de um coração impenitente, não arrependido, a segunda cruz fala da necessidade de um coração arrependido. O segundo ladrão, na nossa consideração aqui, aponta para a necessidade de arrependimento para receber a graça de Deus. Mas vamos acompanhar o pensamento todo até compor esta ideia do arrependimento. Mas a título de início neste tópico, o arrependimento, ele é produzido por Deus, tá? Paulo diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, ou seja, nada parte de nós. Deus é quem é o interessado em cumprir a sua palavra, e é Ele que vem em direção ao pecador e concede a graça para o arrependimento. Mas continuando, pense por um instante nas semelhanças que nós temos entre os 2 homens. Eles têm uma história de vida muito parecida. Aqui eles são chamados de malfeitores. Aí em Mateus 27, eles são chamados de ladrões. Eles são aqui malfeitores ou criminosos. Em Mateus 27, 38, Mateus usa a expressão de ladrões. Então, eles são ladrões, possivelmente bandidos,
e ambos condenados e sentenciados ao mesmo destino pelo mesmo crime. E ambos morrerão da mesma maneira terrível e cruel. E agora, ambos se encontram face a face com Cristo, o Cristo de Deus. Cristo moribundo naquele momento. Mateus e Marcos nos dizem que, a princípio, os dois se juntam às zombarias e aos insultos que eram lançados contra Jesus. Mateus 27, 44 diz: os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam da mesma maneira. Ou seja, num certo momento, os dois ladrões, eles se igualavam quanto aos insultos que eram lançados contra Jesus. Mas, em algum momento, nós não temos aqui a precisão deste momento, mas num certo momento, este ladrão, como é descrito aqui no Evangelho de Lucas, ele passa a ter uma nova atitude em relação a Jesus. Em algum momento, o segundo dos dois tem uma mudança de atitude. Não sabemos ao certo o que desencadeou esta atitude, mas sabemos que em breve os insultos se calam em seus lábios moribundos. Então, ele faz dois discursos interessantes. No primeiro discurso, ele repreende o outro criminoso que continuava a atacar Jesus com as suas zombarias e as suas blasfêmias. No segundo discurso, ele se dirige ao próprio Jesus. Observe então o que ele diz ao outro ladrão: você não teme a Deus, visto que está sob a mesma condenação que nós e com justiça, pois estamos recebendo a devida recompensa pelos nossos atos, mas este homem não fez nada de errado. Então, aquele que até ao momento zombava, o Senhor interrompe esta zombaria no seu coração, e agora ele tem uma nova atitude para com o Senhor. Surge no coração deste homem um temor, e ele diz: você não teme a Deus? Agora surge uma ideia de quem é que de fato está pendurado naquele madeiro, de quem está pendurado na cruz do Calvário. Este homem, ele vai morrer assim como nós, mas ele é justo. Nós estamos morrendo por causa dos nossos atos, por causa dos nossos pecados. Esta é uma declaração notável do arrependimento e da fé que surgem no coração daquele homem. A sua pergunta ao seu companheiro condenado revela algo da motivação que está lá agora dentro do seu próprio coração. Você não teme a Deus? O temor de Deus o dominou, fez com que a zombaria e a blasfêmia fossem silenciadas, e agora surge um temor de Deus no seu coração e nos seus próprios lábios. E ele se admira de que o primeiro malfeitor não tema a Deus, mesmo considerando a situação na qual ele se encontrava. Ele estava prestes a comparecer diante de Deus em julgamento, e ainda assim não demonstrava nenhum temor do Senhor, aquele primeiro malfeitor, a quem o segundo está corrigindo lá na cruz. Em segundo lugar, este homem sabe que o seu pecado o condena justamente. No primeiro momento ele repreende: não há temor em ti. Agora ele reconhece a condenação justa que lhe caberia. Estamos recebendo a devida recompensa dos nossos atos, diz ele. Vejam, irmãos, era como se dissesse: Deus é justo e nós os pecadores. Então não há palavras de autojustificação diante de Deus, nem para aqueles e nem para nós. Não há tentativa, não há subterfúgios, não há escapatória, não há desculpas diante do Senhor.
ele está morrendo como um justo. Nós, todavia, merecemos a condenação, ou merecíamos, mas a graça nos alcançou. Ele reconhece a sua culpa perante Deus. Mais do que isso, suas palavras revelam uma fé agora notável em Jesus. Quem sabe ele pudesse apontar de algum modo, ou mostrando com o rosto, a gente não tem como pensar, mas quem sabe aquele homem, olhando para Jesus, ou acenando de algum modo, dissesse: este homem não fez nada de errado. Mas vejam, exteriormente, há poucas distinções entre os três. Vejam, todos os três estão pregados na cruz, todos os três estão em agonia, todos os três já estão seminus, ou quem sabe até nus, sangrando e ensanguentados, como objetos expostos diante dos olhos de todos. No entanto, dois deles são culpados, enquanto um deles é inocente, é o justo. Ele é santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado. E este segundo ladrão, ele parece de algum modo entender isso. Eu repito aqui, é graça de Deus operando no seu coração, porque ele olha para si mesmo e para o outro e diz: nós somos culpados, mas este homem não. Ele é um homem justo. Então você pode observar que a partir deste momento ele faz uma oração, ele se dirige ao Senhor Jesus no seu segundo discurso. Ele olha para o Senhor Jesus e ele diz: Jesus, o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta é uma oração cheia de significados, uma oração impressionante, porque ela vai demonstrar uma fé vívida que surgiu no coração deste homem. Enquanto todos os outros olhavam para a cruz naquele dia e viam apenas derrota, os discípulos, por exemplo, viam o fim de um ministério que a maioria deles acreditava que resultaria na queda da tirania romana sobre o povo de Deus e na instauração de um reino messiânico terreno. Então, Cristo na cruz, para muitos judeus, incluindo alguns discípulos, era a interrupção deste projeto da instauração de um reino terreno. Mas vejam, que fracasso, né? Deve ter parecido para alguns deles naqueles momentos. Já os líderes judeus, os oficiais romanos, viam o fim de um concorrente, primeiro religioso, perturbador da ordem religiosa para os judeus, e para os romanos, o fim de um problema político que os incomodava muito. Mas aquele outro ladrão, o primeiro, que o via como objeto de escárnio e nada mais que isso. Então você tem muita gente envolvida. Para esses citados, a cruz era o fim de alguma coisa, o fim de uma certa esperança, ou o fim de um tormento, de uma tribulação. Mas sozinho entre todos, ou entre muitos, o segundo ladrão, ele olha para Jesus e o vê como um verdadeiro rei, que por meio da sua morte não seria derrotado, mas entraria no seu reino. Ele não viu fracasso ao olhar para a cruz de Cristo. Ele não viu a ilusão atingir o seu ápice. Ele não viu derrota. Ele viu na cruz de Cristo a vitória do reino. E agora, quando nós passamos a analisar esses componentes do arrependimento da fé deste homem,
nós observamos algumas coisas interessantes. Primeiro, nós vemos que ele é um exemplo de um coração que precisa de arrependimento, que precisa reconhecer que somente a graça daquele que estava pendurado ali no meio dos dois, somente por ele é que ele seria salvo. Vejam, ele teme a Deus. Você não teme a Deus? Então, ele está dizendo que ele está temendo naquele momento. Segundo, ele confessa a justiça de Deus em sua própria condenação. Nós estamos sendo condenados por causa dos nossos atos, os nossos pecados, em outras palavras. Isso leva a reconhecer o seu pecado. Também, na sua confissão, ele sabe que Jesus é justo, não culpado. Ele confessa que de fato Jesus é o Rei e Salvador designado por Deus, e que o reino de Deus estava vindo. E então, finalmente, confessando tudo isso, vendo tudo isso diante de si, ele se entrega somente ao Senhor Jesus Cristo e busca misericórdia. Nada mais que isso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em nenhum livro de história, nem mesmo aqui na Bíblia, nós temos o nome deste homem. Mas o fato é que não havia nada digno de nota na vida daquele homem até aquele momento. Posteriormente àquele momento também nada é dito sobre ele, mas ele sabe, naquele momento, que se Jesus se lembrasse dele no seu trono de graça, ele seria salvo. Ele seria salvo. Quem sabe alguns pudessem pensar neste momento deste homem como um cristão medíocre, uma fé frágil, mas pelo contrário, esta é uma fé que surgiu avassaladora, o tomou, o envolveu com temor e o fez reconhecer de fato quem ele era e quem estava diante dele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele por meio da cruz, aquele que por meio da cruz salvaria o pecador. Ele é um modelo de verdadeiro arrependimento para cada um de nós. Devemos olhar para Jesus como o único que pode trazer, ou como o único que trouxe paz ao nosso coração, trouxe paz com Deus, trouxe perdão dos nossos pecados, o único que foi feito por Deus, o Pai, a fonte na qual nós lavamos os nossos pecados e somos purificados da nossa impureza. Que nós reconheçamos isso, irmãos, a cada dia. Matthew Henry olha para essa passagem e resume a principal lição quanto ao arrependimento deste homem, do segundo ladrão. Ele diz: o verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais, mas o arrependimento tardio raramente é verdadeiro. O verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais. Se é verdadeiro, pode ser como o dele, nos últimos momentos da vida. Mas alguém que pensa que tem toda a vida pela frente para arrepender-se, ninguém sabe, né? Quanto tempo nos resta. E esta é a mensagem aqui. Não pense que é tarde demais para você arrepender-se hoje dos seus pecados e olhar para Jesus e o reconhecer como o único meio pelo qual você pode ser redimido dos seus pecados, salvo, conduzido à eternidade, à vida eterna. Jesus, somente Ele, é a resposta de Deus ao segundo ladrão e a este que outrora foi também como aquele ladrão malfeitor, desgarrado, rebelde contra Deus, e a você que a parte da graça nada é, nada é. Então esta é a imagem do segundo malfeitor ou segundo ladrão, um coração arrependido. Lembre-se,
Verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para arrepender-se. Hoje, então, agora mesmo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus e seja perdoado, porque em Cristo há perdão. Mas há uma terceira cruz, para a qual nós fomos conduzidos. Somente nesta cruz é que morreu o justo, o Salvador do seu povo. A terceira cruz, ela nos fala do amor do coração redentor de Cristo. A primeira cruz fala de um coração impenitente. A segunda cruz fala de um coração arrependido, ou da necessidade do arrependimento. E a terceira cruz fala do amor do coração redentor de Deus. Quando ele ouviu o grito do segundo ladrão, veja: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus não contemporizou, o Senhor Jesus não criou quaisquer que fossem os discursos naquele momento. Ele apenas ficando para o lado dele, estamos imaginando, né? Não sabemos qual a mobilidade, mas no sentido de coração, de espírito, o Senhor se volta para ele e diz: em verdade te digo que hoje mesmo, ou hoje estarás comigo no paraíso. É uma palavra de segurança e consolo para aquele homem que foi levado ao arrependimento, que foi conduzido ao temor de Deus. Agora ele não olha para a multidão, ele não segue o curso daquela vida horrível na qual ele se encontrava antes, mas naquele momento, ainda que poucos instantes, ele foi conduzido a temer a Deus e ouve do Senhor: hoje mesmo estarás comigo. Ambos morreriam, mas Jesus, pela morte, estava entrando no seu reino. E aqui está a garantia do reino, que quando ele entrasse no seu reino, levaria consigo aquele homem que clamou pelo seu favor. Que demonstração de graça há em Cristo. Afinal, o homem a quem essas palavras foram dirigidas não havia feito nada para merecê-las. Se nós precisamos de alguma ilustração de que uma pessoa é justificada somente pela fé, aqui está. Se você precisa de uma prova escriturística de que não há nada que você precise ou possa fazer para ser aceito por Deus, aqui está uma das passagens. Que obras esse homem podia oferecer diante do Senhor? Nada. Afinal, o Senhor não requer obras de nós. A que obras esse homem poderia apontar enquanto estava pendurado ali no madeiro? Ele era um criminoso, um ladrão, um homem de violência e engano. Ninguém poderia dizer nada do tipo: é claro que Jesus o salvou. Ele era um homem devoto, religioso, de oração, de um bom coração. Ele era filântropo, era um líder influente na comunidade. Era um dos grandes. É claro que foi bem-vindo no reino do Senhor. Ou ninguém poderia dizer: o Senhor Jesus o salvou porque ele era um malfeitor, porque ele era malvado, por isso ou por aquilo. Não. Aliás, Romanos 3, quando Deus olha do céu, ele só vê uma coisa: não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Esta é a realidade de todo homem sem Deus. Esta era a nossa realidade também. Então ele não foi salvo por ter qualidades ou por ser desqualificado, nem méritos ou deméritos, ok? Afinal, ele não precisava apenas de um comportamento mudado. Ele precisava de ter a sua alma redimida. E ele precisava estar livre da condenação para a qual o pecado lhe levaria. Não podia apontar nada
de sua própria defesa. Tudo que ele possuía diante de Jesus era o pecado. E saibam, pecado é sempre culpa, não oferta. Lembram? O pecado é sempre culpa, não oferta. Ele era inimigo de Deus e rebelde por natureza. O que se via nele era apenas pecado e imundície de uma vida fracassada. E tudo o que ele fez, vírgula, movido por temor a Deus, foi crer em Jesus e clamar por misericórdia. E ouçam com atenção, a razão pela qual Jesus estava lá, crucificado com os criminosos, foi porque ele veio para ser o justo, carregando a condenação que nós merecemos. Tratado como um criminoso, enquanto ele mesmo não era criminoso. Para que criminosos pudessem ser tratados como ele, perdoados, absolvidos e aceitos por meio dele diante do Pai. Ele carregou o nosso pecado em seu corpo e foi moído pelas nossas iniquidades. Ele morreu a nossa morte. Isso se chama morte substitutiva. Você não se aproxima dele apresentando alguma coisa, pois a única coisa que Deus vê quando olha do céu são pecadores. Romanos 3. Os nossos argumentos não nos justificam, sejam, repito, méritos ou deméritos. Vejam bem, a cruz garante tudo o que nós precisamos. Tudo o que você precisa, toda a misericórdia, todo o perdão, toda a purificação, toda a esperança provém de Cristo. Provém da morte substitutiva, o justo pelos injustos. Venha então de mãos vazias, não há outra maneira de vir. Venha culpado, venha confessando e venha confiando. Venha no seu limite, abandonando-se somente a Jesus, e Jesus o acolherá, assim como acolheu aquele homem. A salvação então se irromperá na sua vida, assim como se irrompeu na vida daquele homem. Ele não fez nada para mudar os seus caminhos, ele não ofereceu nada a Jesus. Não há possibilidade de um pecador redimir-se. No entanto, abandonado somente a Jesus, ou entregue somente a Jesus, a misericórdia do Cristo crucificado, ele encontra misericórdia, graça e perdão. A cruz, portanto, fala do que Deus fez para salvar o seu povo inimigo e rebelde, e não do que nós devemos fazer ou oferecer para sermos amados e salvos. Não há nada em nós, nem mesmo os nossos pecados, pois os pecados nunca são oferta diante de Deus, e sim culpa, os quais devem receber o justo castigo. E por nós, o justo morreu pelos injustos, levando em si mesmo a sentença do nosso pecado. Quero convidá-los a curvarem suas cabeças. Nós cantamos: olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Foi lá na cruz, que nós fomos redimidos. Quanta abundância há na graça do Senhor Jesus. Esperança na escuridão, paz nas tormentas. Aqui está a âncora para a nossa alma, Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Morreu para a nossa redenção e ressuscitou para a nossa justificação. Então não importa a tempestade na qual a sua alma se encontre, Cristo, e somente Ele é suficiente. A cruz de Cristo expia a nossa culpa, e nenhum dos eleitos de Deus está fora do alcance da salvação. Não há causa perdida quando se trata dos eleitos de Deus. Nunca é tarde demais. Então, venha, renda-se. Venha como o ladrão moribundo, de mãos vazias e culpado diante de Cristo, o Cristo crucificado.
Vamos orar? Presbítero Celso, venha à frente, faça uma oração, depois nós nos conduziremos à ceia. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado te rendemos a Deus graça, Deus, louvores, grande sacrifício, Deus, quanto amor, Deus, derramado, quanta misericórdia, Pai, perdão, te pedimos por isso, Deus, Jesus Cristo, Pai, Deus, sacrifício a Deus cristãos, da adoração, Deus, hoje, Deus, estamos aqui, Deus, como servos, lavados, estando Deus no culto, Deus, de agradecimento, obrigado, Deus, aos nossos corações, abençoa, Deus, essas coisas, possamos, Deus, segundo, satisfeito, alcance os corações, arrependidos, pronto, Deus, a te pedir bem. Obrigado, Amém. Olha só aqui em Mateus 26, 26 a 30, livro. Fique de pé se você pode. Essa leitura. Mateus 26, de 26 a 30. Leitura conjunta. Vamos ler? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Pode se assentar. Há algumas coisas que a gente lendo, estudando e ouvindo, vai aprendendo. Quando o Senhor Jesus toma esse cálice, está apontando para o sangue que seria derramado para a remissão de pecados. Eram 4 cálices de vinho que eram tomados durante o período da ceia, e o terceiro cálice apontava para a remissão. E Jesus pega no cenáculo, este cálice é o cálice da remissão. O texto aponta para isso, remissão de pecados. Ele faz isso derramado em favor de muitos. Outra importante orientação: quando Jesus morreu, as evidências apontam para a hora nona, na verdade, por volta das 3 horas da tarde. Alguém já viu essa curiosidade? É uma curiosidade de informação bíblica.
porque no Velho Testamento o sacerdote ele sacrificava o cordeiro que apontava para a remissão na hora nona. Então lá no templo tinha o sacerdote imolando um animal para o sacrifício, para apontar o perdão dos pecados como promessa. E lá na cruz, na hora nona, Jesus estava sendo morto. E de fato, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando aquele Cordeiro foi morto lá na cruz, lá no templo é dito, o véu se rasgou de alto a baixo. Lá o símbolo, aqui a realidade. Muitos daqueles não entenderam e continuaram ainda celebrando o símbolo. Nós, porém, celebramos o Cristo de Deus, o Senhor, aquele que foi morto pelas nossas iniquidades. Vamos orar, você vai examinar a si mesmo e assim comer do pão, beber do cálice. Lá em Corinto havia um problema muito grande.